Nós vamos ver aqui, eu vou filmar a confecção do palco fantoche o sistema de televisão para vocês perceberem aí como é que faz. Eu já cortei, porque é por causa do tempo, então, mas eu vou colocar aqui e mostrar para vocês a caixa. Essa é uma caixa de televisão, olha. Uma caixa de televisão de 50 polegadas. Então, a Ana deu para nós essa caixa e aí nós fizemos aí. Então, no caso, você pode pegar de acordo com esse tamanho aqui de caixa. Ele dá para duas pessoas ficarem bem aqui dentro, que você pode, então, utilizar para dois fantoches, ou se você vai utilizar esse material para outro tipo de atividade, você pode colocar ele para duas pessoas ficarem, obviamente vão ficar bem juntos, né? Mas dá para duas pessoas aqui. Então, no caso, não sei se vai dar para ver aqui. Então, a caixa, aí você tem que medir bem direitinho as laterais. Aqui sobrando, normalmente a parte de baixo, ela tem um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais de espaço para poder colocar uns botõezinhos para fazer uma imitação de realmente uma televisão. Então, aqui embaixo, então, você deixa uma margem um pouquinho maior, então, para poder fazer esse detalhe. Então, medir. Lembra que sempre os detalhes, o acabamento, ele é muito importante. Então, ele tem que ser bem feitinho, não é fazer por fazer. Então, se você vai fazer, faça bem feito, ok? A Bíblia diz que nós temos que fazer como para o Senhor. Então, você pensa, então, Deus é perfeito. Então, as obras de Deus são perfeitas. Os detalhes quando ele pediu para fazer o tabernáculo eram perfeitos. As romãs, aquelas folhas, os querubins que se encontravam, mas não se encostavam. Então, são detalhes que faz toda a diferença no seu trabalho. Então, não é de qualquer jeito que você faz a coisa. Você tem que primar pelo mais perfeito possível, o melhor possível. Então, o acabamento é, é, é muito importante. Então, você meça direitinho. Se você não sabe medir, peça ajuda, mas eu sei que você tem capacidade para isso. Então, você vai pegar um estilete, depois de ter marcado aqui, então você vai pegar um estilete e vai fazer os cortes. Então, cortar, vai fazer o corte onde você marcou. Então, você vai fazer todos os cortes novamente, perfeitos. Não faz de qualquer jeito, né? Ah, não, tá bom assim, pega a tesoura, fica tudo mal cortado, fica daqueles fiapos. Então, não faça isso, faça perfeito. Então, pega o estilete, se alguém tem alguma máquina aí que possa fazer uma maquita, eu tenho todas essas máquinas, mas eu preferi fazer com estilete para vocês verem. Então, como é que é? Então, aí você tira, você recorta isso aqui, se você quiser guardar essa parte do que você cortou aqui, isso dá para você fazer um flanelógrafo, um quadro de pregas, o que você pode fazer aqui, um painel, um quadro missionário, um quadro de aviso, então só forrar com feltro ou flanela. Então ele vai ficar, o vão vai ficar
de acordo com a sua medida. Então, que você fez. Então, na sua caixa. Então, você mediu. No meu caso, que deu em torno de 15 centímetros cada margem. E aqui, no final, deu 20 centímetros. 15, 15, 15, 20. Ok? 15 na esquerda, 15 na direita, 15 em cima e 20 embaixo. Então, para ficar esse espaço aqui. Então, aí depois você vai, depois de fazer isso, você vai virar a sua caixa. Deixa eu pegar aqui. Então, vira a sua caixa e aí, então, você vai cortar. Então, corte, faça os cortes aqui necessários aqui em cima, você corta embaixo, okay? E você vai cortar aqui, ó, no meio. Então, você vai fazer um corte no meio, olha lá. Então, faça um corte no meio para poder abrir a caixa, olha aí. Então, abriu a caixa no meio, okay? Bem no meio. Então, você fez esse corte, aí você vai... Por que esse corte aqui? Porque ele vai te ajudar para depois fazer o suporte. Olha aí. Então, ele vai ficar na sua mesa aqui. Então, ele vai fazer... Então, você já tem aí o escopo da sua televisão, do seu palco do fantoche. Então, aqui nas laterais, aqui, olha, nos cantos, bem aqui nos cantos, é bom você colocar uma fita de pano, de tecido, qualquer tecido, velho, alguma coisa. Então, você põe esse tecido para poder ficar mais firme. Então, na medida que você vai manuseando, ele vai ficando enfraquecido. Então, você vai fazer isso. Aqui nas bordas aqui, olha, então você vai pegar e você vai colocar fita crepe. Olha aqui. Então, fita crepe é aquela mais grossa, ok? Essa aqui não sei quantos centímetros tem, mas essa aqui é de 48 milímetros, 5 centímetros, né? Então, essa aqui 5 centímetros, aquela mais grossa. Então, aí você vai fazer todo o acabamento direitinho para ficar bem bonitinho aqui, para não ficar essas rebarbas aqui do corte, do coisa, olha aí. Então, ele está tudo assim ainda, mas depois você vai passar a fita para ficar um acabamento perfeito, bonito, uma coisa bonita, ok? Então, aqui, essa parte que você tem que cortar, essa parte de baixo aqui, então você corta, pega o estilete, vai cortar isso aqui e vai passar em toda a extremidade a fita. Como você cola a fita? Isso é coisa óbvia, pastor. Eu pego a fita e vou colando. Não, não é bem assim, não. Então, não é desse jeito que se passa uma fita. Então, você tem que pensar que aqui na sua caixa, aqui em cima, olha, ele tem uma borda de quase meio centímetro. Então, quer dizer que na hora que você vai colar, se você bota... eu vou fazer perfeito, eu vou botar ela bem no meio. Se você botar bem no meio, está errado, porque daí um lado vai ficar mais curto que o outro. Então, você considerando isso, você tem que colocar ele um pouquinho para cima, aqui, meio centímetro. Aqui. Então, eu tenho a fita de 5 centímetros, a metade seria 2,5. Só que eu vou colocar 2 aqui, aí para poder fazer essa volta e ficar o meio centímetro e ficar 2 aqui e 2 ali, entendeu? Então, fica ali 2 centímetros, meio aqui e o outro 2 centímetros para baixo ali, para poder fazer a coisa ficar bem certinho ao redor aqui da coisa. Lembre-se o acabamento, né? Deus é um Deus dos detalhes. Então, nós também temos que fazer a coisa com detalhes. Então, acabamento com detalhes, isso que faz a diferença no seu visual, na sua coisa. Mas ninguém vai reparar.
pode ser que você faça de qualquer jeito, mas sempre vai ter alguém que gosta de detalhes. Então, e o acabamento realmente ele se torna agradável aos olhos, né? Não é fazer por fazer, mas tenha e faça bem feito o que você for fazer. Então, depois de fazer isso aqui, os acabamentos, colocar a fita ao redor de toda a extensão, aqui também coloca a fita, aqui você vai cobrir essas situações. E esse papelão aqui, você não vai precisar toda essa abertura aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar ele no meio, só para ficar um suportezinho aqui para você colocar. Aqui você pode colocar um cabo de vassoura, ou um suporte qualquer, um pedaço de coisa, para você botar uma cortina aqui em cima, ok? Então, você bota um varãozinho aqui, de qualquer tipo de varão que você queira, se você quer. Isso aqui é uma calha de luz para colocar o fio externo. Não é o ideal, porque isso aqui é mole. Não daria certo. Mas você pode colocar eu só estou colocando aqui para demonstrar. Normalmente eu uso o cabo de vassoura. Então, de acordo com a possibilidade aqui, então você faz. Então, você vai cortar, então, aqui, olha, você vai cortar aqui, cortar aqui, para poder ficar, então, a forma de você colocar e o seu visual ficar em pé. Se você não quiser cortar, você decide, né? Se quer deixar inteiro, você decide. Mas, no caso, eu vou cortar para ficar mais prático. Você pode colocar, se você quiser ficar mais prático ainda, você pode cortar aqui no meio, botar uma fita um pedaço de tecido aqui, e aí então você pode dobrar mais uma vez, e o seu visual, o seu palco fantoche, sua televisão, ele vai ficar menor ainda. Então, se você corta no meio, então aqui é o meio, então aí você vai ter a possibilidade de ter o seu visual bem menor. Então, para carregar, para transportar isso para sua clube de Boas Novas, seu clube de 5 dias, então o trabalho especial lá na vila, na comunidade, então você vai ter aqui possibilidade de ter um visual menor. Então faça um corte aqui, olha, põe um tecido aqui, esse tecido ele vai servir como dobradiça. Então aqui também nas laterais você ponha para não cansar e rasgar, né? À medida que você vai abrindo, fechando, ele vai acabar cedendo e quebrando o seu papelão. Então, por isso você ponha, então, aqui nas dobraduras, né? Então, você coloca uma tira de tecido aqui coloca outra tira de tecido, outra aqui. Se você quer cortar o seu visual para se tornar mais portátil. É o que eu vou fazer. Então, eu não vou fazer passo a passo aqui. Então, eu já dei as dicas para você como faz. E agora eu vou terminar o visual, o palco fantoche, a televisão, e depois eu mostro para vocês como ficou a questão dos acabamentos e tudo ali, para você perceber, ok? Então, até daqui a pouco.